Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência à nossa matéria. Vamos seguir com o nosso direito penal, teoria geral do delito, culpabilidade, terceiro elemento do crime, primeira fase. Agora nós vamos então fazer o fechamento. Nós vamos encerrar essa primeira fase para adentrar então nos elementos da culpabilidade, bem como as causas de exclusão da culpabilidade. Nós paramos no item 5, que foi a evolução, ou seja, desde os primórdios, que foi a teoria psicológica, até as teorias vinculadas ao finalismo, né? Teoria normativo pura e teoria limitada. A gente vai agora para o item 6, que também é uma teoria, mas é uma teoria que corre em paralelo. Não é uma teoria que o nosso Código Penal brasileiro, que o direito penal brasileiro defende, mas de qualquer maneira é uma teoria que pode marcar presença em prova. Então não custa que a gente saiba. Eu estou falando da teoria funcional da culpabilidade. Teoria funcional da culpabilidade. Bom, essa teoria, prezados amigos, ela foi elaborada por um criminólogo alemão, certo? O nome dele é Günther Jacobs. Tá aqui. Só corrigindo aqui, né? Günther Jacobs, enfim, certo? Ele traz muita contribuição para o direito penal, como, por exemplo, a teoria da imputação objetiva. Ele já falou também sobre o princípio da insignificância, ele fala sobre o direito penal do inimigo e ele traz também a questão da teoria funcional da culpabilidade. Essa teoria, meus amigos, ela esboça um caminho um pouquinho diferente do que a teoria do delito brasileiro prega. Vou explicar a vocês a razão. A culpabilidade, ela não tem por objetivo tratar as pessoas de forma muito igual, porque ela é baseada no fato, claro que é baseada no fato, mas ela também é baseada no homem, tá certo? Como eu disse para vocês, dos elementos do crime, onde mais se estuda o comportamento humano é na culpabilidade. Só que a culpabilidade, ela faz parte do crime. E o crime, meus amigos, ele é um fenômeno social e principalmente no que diz respeito à prevenção. Ou seja, quando se elabora, quando se estrutura uma teoria do delito, se faz com o objetivo de proteger principalmente a sociedade e mais ainda o ordenamento jurídico. Para Jacobs, a culpabilidade, ela exerce um papel de necessidade. Enquanto nós temos uma questão que é o seguinte, o sujeito é culpável? É possível aplicar uma pena a ele. Isso para o direito brasileiro está ok. O Jacobs, a pergunta é outra. Para a teoria funcional é a seguinte: é preciso punir o agente culpável? É necessário para resguardar o ordenamento jurídico? Estão entendendo a diferença? Jacobs entende que a culpabilidade tem um papel funcional, ou seja, tem um papel de resguardo ao ordenamento jurídico.
Ela é necessária? É, mas não para punir o indivíduo, para que ele reflita sobre os seus atos. Ela é necessária como prevenção geral. É necessária, certo? É útil e é por isso que ela existe. Porque quando a gente faz a pergunta, é necessária a culpabilidade para resguardo e preservação do ordenamento jurídico e prevenção geral? A resposta é sim. Então vocês sempre procurem fazer essa ligação. Façam sempre a ligação, meus caros, entre prevenção geral, que é a prevenção do ordenamento jurídico, e a teoria funcional de Jacobs. Porque para as teorias nossas do direito penal, e aí eu me limito às duas últimas, que são aquelas que realmente nos interessam, que é a teoria normativo pura e a teoria limitada, preenchidos os requisitos, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade quando diversa, perfeito. Está ali, o indivíduo é culpável, não se discute a questão do ordenamento jurídico. Ok? Então façam sempre essa associação. Por isso que o nome dessa teoria, ela acaba sendo, meus amigos, teoria funcional, certo? Porque ela está a serviço, não, amigos, da sociedade diretamente, de uma pessoa que é vítima, do próprio indivíduo, não. Ela está a serviço da estrutura judiciária, do ordenamento jurídico como um todo, para a prevenção geral. Ok? Bom, dito isso, vamos agora para o item número 7. Item número 7. Apagamos aqui. Item número 7. Tipo positivo e tipo negativo de culpabilidade. Tipo positivo e tipo negativo de culpabilidade. Meus amigos, esse conceito que os senhores estão vendo aqui também é dele. Também é de Jacobs. Certo? Também é dele. É muito fácil entender isso aqui. Isso se resolve num piscar de olhos. Tipo positivo são aqueles casos, meus amigos, de imputabilidade. Como eu já disse para vocês, nós ainda não falamos no que é a imputabilidade, né? Provavelmente já na próxima aula eu já vou falar com vocês sobre isso. Mas com certeza o tipo positivo tem essa característica aqui, a imputabilidade, certo? Podemos inclusive, de acordo com Jacobs, chamar isso de culpabilidade positiva. É um agente imputável. Maior de idade, são, psicologicamente, etc. Já, meus amigos, entendam aqui, o tipo negativo de culpabilidade é uma excludente. É a chamada
Inexigibilidade de conduta diversa. Aí está. Certo? Que também é assunto para a outra fase, né? Inexigibilidade de conduta diversa. É uma excludente. A diferença é que na culpabilidade positiva, o indivíduo talvez seja condenado, porque ele pode ser imputável, ter potencial consciência da ilicitude e uma exigibilidade de conduta diversa. Isso é culpabilidade positiva. Agora aqui, com certeza, ele será absolvido. Com certeza será absolvido por causa dessa excludente. Então, amigos, cuidado. Toda vez que uma questão em prova envolvendo esses tipos, positivo e negativo, toda vez que falar em culpabilidade negativa, saibam que não há culpabilidade, não há crime para o conceito tripartido, porque está presente a inexigibilidade de conduta diversa. Agora, quando falar em tipo positivo da culpabilidade ou culpabilidade positiva, aí, prezados, saibam que é possível ainda que seja crime e que o indivíduo seja condenado. Basta que estejam presentes também os outros requisitos. Ok? Vencido o item 7, vamos agora para o antepenúltimo. Antepenúltimo. Item 8. Item 8 é a coculpabilidade. Coculpabilidade. Bom, pessoal, primeira coisa. Quem criou essa teoria? Sim, a coculpabilidade, ela é uma teoria. Quem criou foi esse cara aqui, ó. Dizem que argentino não faz coisa boa? Aqui sim. Eugênio Raul Zaffaroni. Quem é da área do direito, quem é formado em direito ou estudioso no direito penal e na criminologia, com certeza conhece o Zaffaroni. Com certeza conhece ele, tá? A obra dele é uma das melhores obras de direito penal que existem. Vale a pena o estudo da obra. E ele fala da coculpabilidade. Gera uma polêmica, mas entender não é difícil. Já adianto a vocês, não interessa aqui, entendeu? O que vocês vão entender disso aqui a título de opinião. O que importa é o que isso quer dizer e como vai cair em prova. Prezados, surgiu a palavra có aqui. Có. Certo? Có. Esse prefixo có, ele prevê alguém em parceria, em conjunto. Então, quando fala em coculpabilidade, significa que tem mais alguém culpável junto com o agente. Mais de um culpável. Quando nós temos, por exemplo, um crime praticado em coautoria, certo? Em coautoria. Significa que nós temos quantos autores, no mínimo, cometendo o crime? No mínimo 2. Quando uma peça de teatro, ou uma novela, ou um filme são feitos com um coautor, um autor e um coautor, temos pelo menos 2 pessoas compondo. Certo? Então, o prefixo có vem isso, mais de um culpável. Agora vem a grande questão.
Para o Zaffaroni, quem seria esse có? Quem é esse có aqui que vai estar junto com o agente culpável? É isso aqui, ó. Aqui está. Nós temos a sociedade. Eu vou explicar melhor agora, então eu vou me sentar para explicar para vocês. Pessoal, assim, para o Zaffaroni e Pierangeli, né? Os dois trabalharam nessa teoria juntos. Para o Zaffaroni e para o Pierangeli, o crime é um fenômeno social. Enquanto existir ser humano, o crime vai existir. E ele tem razão nisso. Crime é um fenômeno humano, social. Se é um fenômeno social, a sociedade não pode tirar o corpo fora. A sociedade não pode deixar o criminoso à margem e dizer eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque, pessoal, uma coisa todo mundo tem que concordar. A sociedade é desigual. É possível uma sociedade igualitária? Não. Não, isso é utopia. Não é possível uma sociedade igualitária em regimes políticos como o capitalismo. Não é possível uma sociedade igualitária em regimes políticos como o socialismo. Não é possível sociedade igualitária em regimes políticos ou ideológicos como o socialismo, marxismo, por aí vai. Nenhum. Nunca nós vamos ter uma sociedade plenamente igual. Dessa forma, pessoal, eu estou desenvolvendo o raciocínio de Zaffaroni. Dessa forma, a sociedade não tem como proporcionar oportunidades iguais para todos. Concordam? Óbvio que eu não estou ouvindo vozes, mas eu sei que do outro lado muita gente está me ouvindo. É evidente, pessoal, que não tem como. Algumas pessoas terão maiores oportunidades. Outras pessoas terão menores oportunidades. Mas o fato, meus amigos, é que o Zaffaroni entende que toda vez que o indivíduo comete um crime, embora ele possa escolher entre cometer e não, certo? A sociedade tem parcela de culpa, porque ela não conseguiu dar àquele sujeito as oportunidades que poderia dar para todo mundo. Isso fez com que ele caísse na criminalidade, isso fez com que talvez esse sujeito não tivesse um juízo profano adequado. E dessa maneira, dessa forma, a sociedade também tem que arcar com essa parcela de responsabilidade no crime do indivíduo. Essa sociedade que tu faz parte. Como um todo. Geralmente, quando eu explico isso em aula, muitos alunos dizem, professor, mas o meu irmão, o meu tio, o meu primo tiveram mais oportunidades que eu quase não tive oportunidade e não fui para o mundo do crime. É que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando daqueles que foram, não dos que não foram. Quem não foi, podia ter ido. E se foi, a sociedade tem a responsabilidade dela. Tudo bem. Aí alguém vai me perguntar, tudo bem, professor, mas e daí? E daí? O que tu quer dizer com isso? Bom, o Zaffaroni entende que nesses casos em que o indivíduo é atingido por parcela da sociedade pelas oportunidades que não foram dadas igualmente, ele deveria fazer jus àquilo que no direito penal brasileiro a gente chama de
atenuante inominada. Atenuante inominada. O que é uma atenuante? É uma circunstância que reduz a pena do agente. Mas ela não pode ficar abaixo do mínimo. Inominada, porque não tem previsão, não tem um nome para ela. Essa atenuante inominada, ela está no artigo 66 do Código Penal, ou pelo menos Zaffaroni entende que deveria o juiz aplicar o artigo 66. Vamos dar uma olhadinha no 66? Vem comigo. Artigo 66. Ó, antes tem o 65. O 65 tem um título, né? Circunstâncias atenuantes. São circunstâncias que norteiam um tipo penal sem adentrar nele e que reduzem a pena. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Menor de 21 anos, desconhecimento da lei, crime por relevante... Tudo aqui é nominado. Tudo é nominado, ó. Procurado reparar o dano, cometido crime sob coação que podia resistir, confissão espontânea. Tudo aqui é nominado. Mas o 66... O 66 não tem nome. Apenas diz o quê? A pena poderá ainda ser atenuada. Quem atenua é o juiz na hora da aplicação da pena, em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Zaffaroni se refere a esse dispositivo. Ele entende que o criminoso merece receber esse dispositivo aqui, essa redução de pena. Então, vamos supor, pessoal, suponhamos que o indivíduo cometa um crime de furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. A pena é de 2 a 8 anos. O juiz primeiro vai fixar a pena base. Suponhamos que a pena base do indivíduo ficou em 2 anos e 5 meses. Entende agora o Zaffaroni o seguinte, que na segunda fase, na hora de atenuar a pena, o juiz pode tirar, por exemplo, alguns meses dessa pena, em virtude da co-culpabilidade, dizendo, pela atenuante nominada da co-culpabilidade, reduzo em 3 meses, fixando a pena agora em 2 anos e 2 meses. Sim, é o juiz que estabelece a quantidade, desde que não ultrapasse o mínimo legal. Se deram conta? Agora a pergunta. Como é que funciona isso no Brasil? Será que o Brasil acolheu a co-culpabilidade? O STF e o STJ se manifestaram. Principalmente o STJ. E o que o STJ deixou claro? Não. Não cabe aqui a aplicação da co-culpabilidade. O STJ é curto e grosso. O STJ entende que a co-culpabilidade seria um incentivo à criminalidade e que todo criminoso já sairia com um crédito, porque todo crime praticado já sairia com atenuante nominada, já que a sociedade está amparada em todas as circunstâncias, né? Todo crime atinge a sociedade e todo criminoso, então, seria fruto dessa sociedade. Então, para o STJ, não se admite, prezados aqui, não há a possibilidade da chamada co-culpabilidade.
Por outro lado, também existe uma outra questão, né? Se por um lado nós temos a questão dos menos favorecidos, que são os protagonistas do nosso direito penal brasileiro, já que a estrutura penal carcerária foca o seu alvo neles, nós também temos aqueles outros, né? Ou seja, aqueles indivíduos em que foi dado muito. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, não é? Aqueles que obtiveram mais oportunidades da sociedade. E nesse caso, existe um fenômeno que muitos vão encontrar, e o Zaffaroni fala também, é a chamada co-culpabilidade às avessas. Cuidem isso onde vocês estudarem ou numa questão de prova. O que seria a chamada co-culpabilidade às avessas? Ou seja, aqueles que foi dado muito, deveria se prever o quê? Uma agravante. Como, por exemplo, crimes contra a administração pública, pessoas que se aproveitam da sua função para cometer delitos, como peculato, como corrupção passiva, como prevaricação, crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Só que nesses casos, amigos, assim como a co-culpabilidade normal, tradicional, a co-culpabilidade às avessas também não se admite. Primeiro, porque não tem previsão legal. Não existe agravante nominada. Existe atenuante nominada, mas não agravante. E segundo lugar, senhores, que a analogia só pode existir in bonam partem, ou seja, somente para beneficiar o réu. Certo? Cuidado em relação a isso. Professor, então o artigo 66 nunca é aplicado? É, mas são circunstâncias concretas. Certo? Circunstâncias concretas. Por exemplo, a vítima escreveu uma carta perdoando o agressor, o criminoso. Isso não isenta ele de pena. Não deixa ele imune ao crime. Mas o juiz pode entender que essa conduta posterior ao crime faça com que ele mereça uma atenuante. Mas não a título de co-culpabilidade. Pegaram? Muito bem. Seguimos com a nossa matéria. Entramos agora no penúltimo item. Item número 9. Item número 9 diz respeito à culpabilidade formal e culpabilidade material. Aqui está, culpabilidade formal, culpabilidade material. Culpabilidade formal, pessoal, o que quer dizer? O que é a culpabilidade formal? É a previsão da pena em abstrato. Observação, quem tem que se preocupar? Poder legislativo. Ao criar tipos penais. Certo? Então, por exemplo, a pena de 1 a 4 anos do furto, 6 a 20 do homicídio, 6 a 10 do estupro e por aí vai. Isso é culpabilidade formal. Culpabilidade material é a pena em concreto. Agora, quem se preocupa é o judiciário. É o juiz quando ele vai aplicar a pena. Seja a pena privativa de liberdade, seja a pena restritiva de direitos, seja a pena de multa. Certinho? Se liguem nisso, então, nessa diferenciação simples assim.
E para terminar, último item. Item número 10. Graus de culpabilidade. Bom, amigos, os graus de culpabilidade são aplicados pelo juiz, magistrado, quando ele então vai fixar a chamada pena base, prevista no artigo 59 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no 59? Vamos ver o que ele diz? Vem comigo. Aqui está. Vejam bem o que diz lá, meus amigos. O juiz, atendendo. Olhem que interessante. A culpabilidade. Aqui a culpabilidade é quanto grau de reprovação da conduta. Quanto mais reprovável, pior vai ser a pena. Certo? Deixa eu só ver a bateria aqui, só um minutinho, para evitar perigo. Ótimo. Ótimo. Culpabilidade, 1. Antecedentes, 2. Conduta social, 3. Por isso, pessoal, que lá, quando eu falei da culpabilidade, co-culpabilidade, por exemplo, as avessas, pode o juiz aumentar do mínimo em relação ao máximo, na dosimetria, mas não pode aplicar agravante. Personalidade do agente, 4. Motivos, 5. Circunstâncias, 6. Consequências do crime, 7. Comportamento da vítima, 8. Olha esse papinho de a vítima não tem culpa nos crimes. Comportamento da vítima é levado em conta na aplicação da pena. É lei. Está aqui. 8 situações. Isso são os graus de culpabilidade. Quanto mais favoráveis ao agente, mais a sua pena vai ficar fixada no mínimo. Então, se é um homicídio, por exemplo, que a pena é de 6 a 20, homicídio simples, quanto mais favoráveis esses elementos, ou seja, os graus de culpa forem positivos, favoráveis, mais perto do 6 fica a pena do agente. Agora, conforme esses graus de culpa aqui, quanto essas circunstâncias forem desfavoráveis, aí, amigos, a pena vai se deslocando do mínimo do 6 e vai caminhando em relação ao 20. Claro, evidente que nessas situações, o magistrado, o juiz, precisa também fundamentar a sua decisão. Certo? É necessário que fundamente. Pegaram o que é graus de culpabilidade? Maravilha. Dessa forma, o que eu faço agora aqui? Primeiro, eu limpo a tela aqui, né? Limpo a tela. A desligo. Aqui eu encaminho, apago o item 10 e tiro aqui a primeira fase, porque o nosso assunto agora é a chamada segunda fase. Essa divisão não é doutrinária, é apenas minha para fins didáticos. Agora nós vamos trabalhar as dirimentes e os excludentes do crime. Agora nós vamos entrar naquilo que mais cai em prova, mas vocês dominando bem o que é a culpabilidade. Vai ficar tudo mais fácil agora. Agora, evidentemente, meus amigos, que isso, claro, né, que isso aí que eu estou falando para vocês é assunto para a próxima aula. Agora nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho,
Daqui uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.